E o governo do Rio Grande do Sul finalmente autorizou e flexibilizou a possibilidade de eventos esportivos com público. Mas calma, isso não significa que você no próximo domingo vai poder fazer o churrasco no Parque Marinha, comprar o ingresso e ir para o Beira-Rio. Alguns passos ainda precisam ser executados. Primeiro, para que os estádios aqui de Porto Alegre recebam de fato público. E depois, para que você que está assistindo esse vídeo possa ser um desses torcedores que vão para o estádio no retorno ao futebol. Aqui nesse vídeo eu explico o que falta para a dupla Grenal receber público no Beira-Rio e na Arena e o que você precisa fazer para já ir se pré-credenciando para esse retorno tão esperado. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Lembrando que esse vídeo é um patrocínio da OneXBet. A OneXBet é a maior bookmaker de apostas da América Latina. Eles têm jogos de todas as ligas do futebol europeu, do futebol sul-americano, todas as ligas do futebol brasileiro, séries A, B, C e D. E eles também apoiam a dupla, inclusive dando uma barbada para você. Você vai se registrar na OneXBet, no link que vai estar no comentário fixado aqui nesse vídeo, e você vai, no seu primeiro depósito, antes disso você coloca no lugar do cupom promocional 1x dupla. OneX dupla. E com esse cupom, a dupla te dá o dobro do seu primeiro depósito. Se você depositar 50, a gente te dá mais 50. Se você depositar 100, a gente te dá mais 100. E assim vai para você poder apostar junto com a gente, beleza? Hoje tem eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Chile. Vai no Brasil. A odd não é tão alta, tá? Não é, mas é um investimento de baixo risco. Você coloca ali 10, vai voltar uns 13, uns 14, por aí. 1.3, 1.4 deve estar a odd. E aí você já ganha ali um dinheirinho com a seleção brasileira, porque o Neymar vai passar por cima hoje, beleza? Gente, olha só. O governo do estado publicou ontem, você viu também no Diário do Grêmio, o Matheus Dávila atualizando isso, uma portaria, uma nota, autorizando a realização de público, a realização de eventos esportivos com público, ainda mediante algumas restrições. Cada setor pode ter até 40% da ocupação máxima, sendo que, no total, o evento esportivo não poderá passar de um teto de 2.500 espectadores. 2.500 espectadores pro Beira-Rio e para a Arena é um número muito baixo. E isso preocupa as direções. E aqui eu falo especialmente a direção do Internacional. Mas não exatamente está liberada a partir de agora para a dupla Grenal. E eu explico. Se o Campeonato Gaúcho estivesse acontecendo, o Campeonato Gaúcho poderia ter público. Mas hoje a dupla Grenal tem uma restrição da CBF. Porque a competição que a dupla Grenal disputa é o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, a CBF não autoriza a presença de público nos estádios. Isso porque os presidentes dos clubes do Campeonato Brasileiro entendem que é necessário ter uma isonomia. Uma isonomia para que todos os clubes possam voltar a ter, quase de maneira simultânea, público nos estádios, todos os clubes. O que falta para isso? Hoje existem 8 estados com liberação. Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima, São Paulo e agora o Rio Grande do Sul. Com exceção de que São Paulo tem autorização do público a partir do mês de novembro. Mas esses estados autorizaram, através das suas autoridades públicas, a presença de torcedores nos estádios. Só que da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente só tem aqui Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, 3, e São Paulo, que é a 4ª, mas só pode a partir do mês de novembro. A CBF garante que, a partir do momento em que 80% das praças estiverem com o público liberado, já vai liberar no regulamento. Mas falta um pouquinho para isso ainda. Precisa o Rio de Janeiro liberar, precisa Paraná liberar, precisa Goiás liberar, Pernambuco liberar, Bahia. Esses outros estados que também têm times na Série A do Campeonato Brasileiro precisam liberar para que aqui também seja liberado pela CBF dentro do regulamento, tá? Existe ainda uma preocupação da direção do Internacional com o custo que se tem abrir o estádio Beira-Rio para 2.500 pessoas. O Beira-Rio é um estádio que cabe 45, 50 mil pessoas. E tu abrir ele tem um custo. Tu paga segurança, tu paga o bilheteiro, tu paga luz, paga um monte de coisa. E tu abrir para 2.500 pessoas, o time sai no prejuízo. Mas é um prejuízo que a dupla Grenal vai ter que aceitar. E vai ter que marchar com esse prejuízo, porque para o público voltar ao estádio vai ter que ser de maneira gradativa e vai ter que amargar esse prejuízo. Só que tem um detalhe,
O Inter não necessariamente, e essa é uma preocupação do Vitor Grumberg, que é o vice-presidente de administração, o Inter não necessariamente precisa abrir todos os setores para espalhar esses 2.500 torcedores no Beira-Rio. E eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar o retorno ao público no Beira-Rio. Muito provavelmente eles vão abrir um setor apenas, porque o governo do estado permite que cada setor tenha 40% de ocupação. Vamos lá. O setor das arquibancadas do Beira-Rio, por exemplo, 40% da ocupação dá mais do que 2.500 torcedores. Então tu pode abrir só o setor da popular, colocar 2.500 torcedores ali e o governo do estado permite. É claro que o público ele não vai ser aberto para o setor da popular, provavelmente será aberto para as arquibancadas inferiores opostas às cabines de imprensa. Quando o Beira-Rio funciona de maneira parcial, é ali o primeiro lugar que se abre. Mas deve ser por ali então, 2.500 torcedores do outro lado, parecido com aquele jogo contra o Brasil de Pelotas, vocês lembram? Da inauguração, o primeiro jogo de fato da história do Beira-Rio. Vai ser mais ou menos assim, a liberação do público no estádio do Beira-Rio. Mas agora eu vou explicar para vocês o que vocês precisam fazer para que vocês possam estar credenciados a voltar para o estádio quando o futebol voltar com a presença de público. Porque o Inter já abriu o cadastro para os sócios colorados colocarem e credenciarem as suas carteiras de vacinação. Porque esse será o documento necessário para que se volte ao estádio. O torcedor que ir nesse primeiro momento precisa apresentar sua carteira de vacinação. E você pode baixar a sua carteira digital de vacinação no aplicativo do SUS, com o seu CPF, com o seu RG, enfim. Então o primeiro passo é fazer isso. Baixa o aplicativo do SUS e baixa a Carteira Nacional Digital de Vacinação. Depois disso, eu vou passar aqui um passo a passo. Primeiro você vai no site do Internacional e loga a sua matrícula e a sua senha de sócios na área dos sócios. Depois disso, você vai ali no menu esquerdo e acessa a opção Meus Documentos. Depois que você clicar nessa opção, você vai em Novo Documento. E aí você vai adicionar um novo documento no seu cadastro de sócio do Internacional. Deve ter cadastrado ali o seu RG e o seu CPF. Você seleciona em tipo de documento a opção Carteira Nacional de Vacinação. E aí você abre, clique para selecionar a imagem e localize no seu computador ou celular o arquivo que você baixou da sua carteira digital de vacinação. Localiza o arquivo, clica em abrir, para que o documento então seja selecionado, e aí depois clica em enviar. A partir disso, vai aparecer um ícone de um reloginho do lado do documento. Isso significa que o Inter está analisando o documento, a sua carteira de vacinação. Num prazo de 7 dias, eles vão regularizar. E a partir disso, o Inter vai ter a possibilidade, o Clube Inter, vai ter a possibilidade de monitorar a sua vacinação. O Inter vai saber se você está vacinado. E esse é o primeiro passo para que você possa se credenciar, fazer um check-in, a comprar o ingresso quando o público voltar. Porque o Inter já vai saber que tu está vacinado e que tu pode frequentar o estádio normalmente. Esse é o passo a passo, eu vou deixar aqui na descrição também um link com uma matéria no site do Internacional que explica passo a passo isso também. Então calma, não é agora que o futebol vai voltar a ter público, mas felizmente as coisas estão voltando ao normal aqui em Porto Alegre. Em breve a gente vai poder estar juntos no Beira-Rio, abraçados, comemorando o gol do Yuri Alberto, coisa linda. Beijo!